Nada te abala. Seja indiferente, intocável. Você não nasceu para ser jogado de um lado para o outro pelas opiniões, críticas e provocações do mundo. Você nasceu para dominar suas emoções. Mas todos os dias, algo tenta arrancar isso de você. Um comentário maldoso, uma humilhação disfarçada, um olhar que tenta te diminuir. Agora imagine atravessar qualquer ofensa, qualquer crise, sem se abalar. Sereno, firme, intocável. Essa era a força dos estoicos. Conquistar a mente até se tornar imperturbável. E é exatamente isso que eu quero te mostrar hoje. 8 lições poderosas do estoicismo para despertar essa força que já existe em você. O tipo de conhecimento que pode mudar a forma como você encara o mundo e, principalmente, como você lida consigo mesmo. Mas antes de começarmos, só te peço 2 coisas. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Vamos começar. Lição 1. Comande suas emoções. Quantas vezes você explodiu por dentro e depois se arrependeu? Quantas vezes você sentiu que as emoções te sequestraram? Uma palavra mal falada, um olhar torto, um erro e pronto. Você já não era mais você. Mas aqui está a verdade. Se você não comanda suas emoções, elas comandam sua vida. No estoicismo, emoções não são o vilão. A perda do controle sobre elas é. Imagine sua mente como um cavalo selvagem. Se você não assume as rédeas, ele te leva direto para o abismo. Raiva, ansiedade, impulsividade, culpa. Mas se você aprende a guiar esse cavalo, ele pode te levar muito mais longe do que você imagina. Ser estoico não é suprimir o que sente. É saber o que fazer com o que sente. Um exemplo estoico claro. Sêneca, um dos homens mais poderosos de Roma, escrevia cartas sobre paciência enquanto era constantemente acusado, traído e ameaçado pelo imperador. Ele entendia que nada que vem de fora tem o poder de te ferir, sem a sua permissão. Quantas vezes por dia você entrega esse poder nas mãos de outras pessoas? Sêneca falava: a raiva, se não for contida, é mais prejudicial do que a ofensa que a provocou. Ser intocável não é ser frio, é ser profundo. É olhar para dentro e perceber: estou prestes a reagir. Mas será que essa reação me representa? Ou só revela o descontrole que estou alimentando há anos? Na próxima vez que algo te irritar ou te ferir, não reaja. Espere 3 respirações conscientes. 3 segundos. Esse é o espaço entre estímulo e resposta. É nesse intervalo que você deixa de ser marionete e se torna mestre de si. Você vai errar às vezes? Claro que vai. Você é humano. Mas cada vez que você escolhe não reagir, você planta uma semente de força interior. E aos poucos, o mundo perde o poder de te tirar do eixo. Controle emocional não é frieza, é a maturidade mental. Comente aqui embaixo nos comentários: eu escolho comandar minhas emoções, seja o comandante da sua mente. Porque se você não for, alguém ou algo será. Lição 2. Transforme decepção em força. A decepção tem um gosto amargo. Ela chega de surpresa, quebra expectativas, vira promessas pelo avesso. E o pior não é o que o outro fez. É o vazio que fica quando você percebe que esperava demais. Esperava lealdade, esperava consideração, esperava reciprocidade. Mas o estoico não espera que o mundo seja justo. Ele espera ser forte. Porque ele entende que a dor da decepção é real, sim. Mas ela não é um fim, é um chamado. Você pode permitir que ela te endureça, te feche, te transforme em alguém frio e desconfiado. Ou você pode usar essa dor como argila e esculpir uma nova versão de si mesmo. Epicteto dizia: as circunstâncias não fazem o homem, apenas o revelam a si mesmo. A decepção é uma dessas circunstâncias. Ela não só mostra quem o outro é, mas também mostra quem você é quando é ferido. Ela testa sua resiliência, sua maturidade, sua capacidade de seguir em frente sem se tornar igual àquilo que te machucou. Quantas pessoas você conhece que foram decepcionadas e se transformaram em versões piores de si? Gente amarga, desconfiada,
sarcástica, que vive fechada no medo de sofrer de novo. O estoico escolhe o oposto. Ele acolhe a dor, mas não se prende nela. Ele sente o impacto, mas usa o golpe para se levantar com mais clareza. A decepção pode ser o que desperta seu poder adormecido. Pode ser o ponto de virada que te leva a amadurecer emocionalmente, cortar relações tóxicas, colocar limites e, principalmente, olhar para si. Porque a verdade é, quanto mais você amadurece, menos espera dos outros e mais exige de si. Sêneca dizia: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. E não existe musculação emocional mais pesada do que lidar com decepções sem se desintegrar. Por isso, aqui vai um convite. Ao invés de perguntar, por que isso aconteceu comigo, pergunte, o que isso está tentando me ensinar? Ao invés de repetir a cena na mente, tentando entender os motivos da outra pessoa, pergunte, o que isso diz sobre onde estou permitindo que me tratem abaixo do que mereço? Ao invés de se afundar na tristeza, diga, ok, eu senti. Agora eu cresço. Porque a decepção só destrói quem coloca sua força nas mãos dos outros. Mas quando você traz essa força para dentro, ninguém mais pode te derrubar. E lembre-se, você não é definido pelo que te fizeram. Você é definido por como escolhe reagir a isso. Comente aqui abaixo para se transformar. A decepção não me quebra, ela me fortalece. Escreva e deixe que essas palavras se tornem uma semente de cura dentro de você. A dor pode vir sim, mas a escolha de se levantar, essa sempre será sua. Lição 3. Dobre, mas não quebre. Há momentos na vida em que tudo parece pesado demais. Você acorda cansado antes mesmo do dia começar. Parece que nada anda, nada flui. As coisas dão errado em sequência, como se o universo estivesse testando sua resistência. Você sente que está por um fio, mas ainda assim continua. Mesmo cambaleando, você segue. E é exatamente aí que nasce a alma estoica. O estoicismo nunca prometeu leveza, mas ele oferece algo infinitamente mais poderoso: resiliência. Epicteto foi um escravo, com o corpo marcado por correntes, mas com a mente mais livre que a de muitos reis. Ele dizia: as dificuldades mostram o que os homens são. É fácil estar bem com o mar calmo. O verdadeiro teste é na tempestade. Ser estoico não é viver imune à dor. É saber dobrar, sem quebrar. É reconhecer que sim, você está machucado, sobrecarregado, decepcionado. Mas ainda assim, íntegro. Ainda assim, de pé caminhando. O mundo moderno nos pressiona a parecer fortes o tempo todo, mas a verdadeira força não é rigidez, é flexibilidade. Quem é rígido demais, quebra. Mas quem aprende a dobrar quando precisa, sobrevive até às piores tempestades. Pense no bambu. Durante um vendaval ele se curva quase ao chão, mas nunca se parte. E quando o vento passa, ele volta à sua forma com elegância, sem perder a raiz. Agora pense em quantas vezes você tentou resistir às dores da vida com rigidez. Eu não vou sofrer. Eu não posso demonstrar fraqueza. Eu preciso estar bem. E quanto mais você nega sua dor, mais ela te consome por dentro, porque a mente que se tranca apodrece em silêncio. Não há vergonha em se curvar, há sabedoria. Você pode estar passando por um fim de relacionamento, uma crise financeira, faltando dinheiro para pagar suas contas, uma perda familiar, uma fase de solidão intensa. E eu sei, isso dói. Mas aqui vai uma verdade que pode te libertar. Você aguenta mais do que pensa. E não porque você é insensível, mas porque dentro de você existe uma força que ainda não foi totalmente despertada. Marco Aurélio, em meio a grandes batalhas, traições, escreveu em seu diário: se você está sofrendo por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua percepção sobre ela, e isso você pode mudar a qualquer momento. Acalme sua mente agora e pensa nisso. Você já superou coisas que jurou que nunca aguentaria. Já enfrentou dias tão escuros que achou que não haveria amanhã. Mas ouve. E se você está aqui ouvindo isso, é porque não quebrou. Você dobrou e voltou ainda mais forte.
A vida vai continuar testando sua resistência, mas você não está aqui para ser imbatível. Você está aqui para ser inquebrável por dentro, mesmo que tudo por fora desabe. E aqui vai uma prática estoica que pode te ajudar. Nos momentos de maior dor, diga a si mesmo: isso também vai passar, e eu também vou passar por isso. Essa frase, simples, é como um escudo. Ela não nega o sofrimento, mas lembra que ele não é eterno. Ela tem âncora no presente, mas aponta para o futuro. Lembre-se, quem sabe dobrar, vive mais. Quem aprende a cair com dignidade, levanta com ainda mais sabedoria. Você não precisa estar bem o tempo todo. Você só precisa continuar. Lição 4. Irritação é treino. Raiva. Esse veneno silencioso que começa pequeno, uma palavra atravessada, um olhar torto, um comentário desnecessário, e de repente toma conta de tudo. O coração acelera, a mente grita, a respiração trava, e num piscar de olhos, você já respondeu sem pensar, já se estressou, já se arrependeu. É como se algo dentro de você tivesse puxado o gatilho sem pedir permissão. Mas será que a culpa é do outro? Ou da sua falta de preparo interno? O estoicismo nos dá uma resposta desconfortável, porém libertadora. Toda irritação é uma oportunidade disfarçada. Epicteto, com sua mente forjada na dor e na observação, dizia: se alguém te provocar, saiba que a fonte da sua raiva não é a ação dele, mas o seu julgamento sobre ela. A maioria vive como se fosse um botão emocional ambulante. Qualquer um aperta e pronto. Aciona a raiva, a grosseria, o ressentimento. Mas quem vive assim não está no controle. É apenas uma marionete emocional. E os estoicos nos perguntam: você quer ser escravo das atitudes dos outros ou senhor da sua própria paz? A irritação, por mais desagradável que seja, é treino. Ela está ali para te ensinar onde ainda há vulnerabilidade dentro de você. Cada vez que alguém te tira do sério, está te mostrando um ponto onde você ainda é frágil. E não, isso não significa aceitar desrespeito, abusos ou injustiças, mas significa que a sua primeira reação não pode ser perder o controle. Porque quando você reage no calor do momento, você está agindo no automático. E o automático raramente te leva a um lugar bom. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia todos os dias sobre paciência e tolerância. Mesmo cercado do pior tipo de gente que você imagina. Ele sabia que, se não dominasse a própria mente, seria dominado pelos impulsos do mundo. Ele dizia: a melhor vingança é não se tornar igual àqueles que te feriram. E aqui está a verdade que quase ninguém quer ouvir. A pessoa que mais te irrita é o seu maior treinador mental. Aquele colega que fala demais, o motorista que te fecha no trânsito, o familiar que sempre vem com ironia. Cada um deles está te oferecendo um espelho que diz: olha aqui onde você ainda não tem domínio. Sêneca chamava isso de ginásio da mente. Momentos em que a vida te convida a exercitar a virtude da paciência, da tolerância, da racionalidade, e quanto mais você pratica, menos poder o mundo tem sobre você. E você sabe qual é o maior sinal de força emocional? Não reagir quando todos esperam que você perca o controle. Olhar, respirar, silenciar e seguir em paz, não porque você é passivo, mas porque você escolhe a paz, em vez de entregar seu poder ao caos do outro. Quer um exercício estoico poderoso? Toda vez que sentir a irritação subindo, faça isso. Respire profundamente, pelo nariz contando até 4. Pergunte-se: o que está me irritando? É real ou é meu ego ferido? E por fim, diga mentalmente: essa situação é o meu treino. Repita essa frase. Com o tempo, você vai notar que o que antes te abalava, agora te ensina. E você começa a experimentar um tipo de liberdade que poucos conhecem. A liberdade de não ser controlado por ninguém, nem mesmo por suas próprias emoções. Comenta aqui embaixo: minha paz é meu treino, e ninguém tira isso de mim. Escreva, grave, pratique. Porque a verdadeira evolução acontece quando, no meio da provocação, você olha para dentro e escolhe a sabedoria. Lembre-se, você não nasceu para explodir.
Você nasceu para comandar. A sua mente é o seu templo. E irritação é só mais um exercício. Lição 5. Supere medo e vergonha. Quantas coisas você deixou de fazer por medo? Quantas vezes você se encolheu não por falta de capacidade, mas por vergonha de ser quem é? Quantos sonhos você enterrou em silêncio, só porque tinha medo de parecer ridículo? Medo de errar, medo de decepcionar, medo de ser rejeitado. A verdade que ninguém fala é essa. Medo e vergonha são as correntes invisíveis que prendem a mente e o corpo. E o mais cruel, elas não vêm de fora, elas nascem dentro de você. Mas o estoicismo, essa filosofia prática e cortante, não suaviza as dores. Ele te olha nos olhos e diz: você tem medo? Então entre mesmo assim, porque fugir do medo só aumenta o seu poder, mas enfrentá-lo, mesmo tremendo, transforma você. Marco Aurélio, um imperador que liderava exércitos e enfrentava ameaças diárias à sua vida e ao seu império, escrevia para si mesmo isso aqui: não se deixe paralisar pelo medo de agir. O medo existe apenas na sua imaginação. Silencie-os e tudo muda. E isso é brutalmente verdadeiro. O medo não é sobre o agora, é sobre e se eu fracassar? E se rirem de mim? E se eu não for bom o suficiente? Mas e se você for? E se a sua coragem estiver exatamente do outro lado desse abismo que você insiste em não atravessar? A vergonha, por sua vez, é ainda mais traiçoeira. Ela se esconde atrás de sorrisos falsos, posturas duras e tentativas desesperadas de aceitação. Ela sussurra: você não é digno. E você acredita. Acredita porque talvez alguém tenha dito isso lá atrás. Talvez te expuseram, te diminuíram, te humilharam, e essa ferida ficou ali, aberta, moldando cada escolha sua, em silêncio. Mas aqui vai uma verdade que precisa ser ouvida em voz alta. Você não é o que te fizeram. Você é o que escolhe fazer com isso. Sêneca dizia: a pessoa que tem vergonha de suas circunstâncias está colocando sua dignidade nas mãos do acaso. E ele está certo. Vergonha e medo só existem onde você se esqueceu do seu valor. Onde você ainda acredita que precisa provar algo para merecer respeito. Mas o estoico sabe: a dignidade não vem de fora. Ela nasce da retidão do seu caráter. Você não precisa ter dinheiro, fama, beleza ou aprovação. Você só precisa se alinhar com a sua verdade e viver com ela todos os dias, mesmo que doa, mesmo que canse, mesmo que o mundo não entenda. Quer um exemplo prático? Imagine uma pessoa que sonha em cantar, mas não canta. Não porque não ama, mas porque tem vergonha da própria voz. Porque um dia disseram que ela era desafinada. Porque tem medo de ouvir risos, de falhar, de ser criticada. Agora imagine essa mesma pessoa daqui a 10 anos, olhando para trás e se perguntando: e se eu tivesse tido coragem? O estoico escolhe pagar o preço agora, para não viver com arrependimento depois. Então aqui está o desafio. Olhe de frente para o que você teme. Dê nome ao medo. Escreva. Traga à luz. Pergunte-se: esse medo é real ou construído? É presente ou é passado que ainda me domina? Lembre-se, coragem não é ausência de medo, é ação, apesar dele. E sobre a vergonha, responda uma coisa com honestidade. O que você ainda esconde com medo de não ser aceito? A cura começa quando você se mostra mesmo inseguro. Quando você diz: essa é a minha verdade. Eu aceito quem sou, com falhas, com história, com cicatrizes. Não tenha vergonha da sua própria caminhada. E você só será livre no dia em que parar de pedir desculpas por ser quem é. Repita isso quantas vezes forem necessárias. Eu não sou o meu medo. Eu não sou a minha vergonha. Eu sou quem escolhe enfrentá-los. Porque no fim, é isso que te torna intocável. Não a ausência de fraquezas, mas a coragem de não se render a elas. Lição 6. Você não é seus resultados. Você é seu caráter. Vivemos em uma época onde tudo é número. Quantos seguidores você tem? Quantas curtidas recebeu? Quanto dinheiro você ganhou esse mês? Quantas conquistas acumulou? Tudo parece resumido a uma planilha. Mas me responda honestamente. Você é isso?
Você é o carro que dirige, o salário que ganha, o corpo que exibe, a quantidade de metas batidas, e quando tudo isso desaparecer, porque uma hora vai, quem sobra? O estoicismo nos traz uma verdade dura como pedra e pura como fogo. Você não é o que alcança. Você é o que sustenta. Você é aquilo que ninguém pode tirar. Seu caráter. Epicteto dizia: não é o que você tem, mas como você vive que determina quem você é. Mas por que isso dói tanto de ouvir? Porque fomos treinados para acreditar que nosso valor está nos resultados. Se alcançamos, somos dignos. Se fracassarmos, somos um fracasso. Mas isso é uma mentira vendida todos os dias, e muita gente compra. O estoico não mede sua grandeza pelos aplausos do mundo, mas pela firmeza da sua mente. Você pode estar falido, sem status, desacreditado por todos, e ainda assim ser um homem ou uma mulher de honra. Porque o caráter não depende de cenário. Ele se revela principalmente quando nada está dando certo. Sêneca foi exilado, teve suas riquezas confiscadas, perdeu prestígio, poder e amigos. Mas ele dizia: nada é perdido se a integridade estiver intacta. Sabe por quê? Porque quem é inteiro não precisa provar nada. Quem vive alinhado com seus valores tem paz mesmo na escassez. E isso não quer dizer que você não deva buscar resultados. Eles são importantes, mas não podem ser o ponto de partida da sua autoestima. Porque se tudo que você é depende do que conquista, então você é escravo do externo. E basta um erro, uma queda e para tudo desmoronar. Quer um exemplo? Um atleta. Ele treina há anos, se prepara, dedica a vida. Mas no dia da competição, por uma lesão, não consegue competir. Ele deixou de ser um grande atleta, ou seu valor está justamente na entrega diária, e não apenas na medalha. Outro exemplo. Uma mãe. Ela dá o melhor que pode, mas às vezes se sente sobrecarregada, falha, esgotada. Ela não atinge os resultados perfeitos que a sociedade espera. Mas será que isso diminui o valor de sua intenção, de seu amor, de sua presença? O estoico sabe. O mundo vê o que você entrega, mas a vida reconhece quem você é enquanto entrega. Por isso, a pergunta que você precisa fazer todos os dias não é: estou tendo sucesso? Mas sim, estou sendo fiel ao que acredito, mesmo quando ninguém está vendo? E se a resposta for sim, então você já venceu. A prática estoica aqui é simples, mas poderosa. Toda noite, antes de dormir, pergunte a si mesmo: hoje eu fui honesto? Hoje eu fui justo? Hoje eu ataquei ou perdoei? Hoje eu fui melhor do que ontem? Não nos resultados, mas no caráter. Essas perguntas constroem uma fortaleza invisível dentro de você. E essa fortaleza ninguém pode derrubar. Você não está aqui para ser o melhor do mundo. Está aqui para ser o melhor você, todos os dias. Lembre-se, títulos passam, números somem, métricas mudam. Mas a mente que você constrói, essa te acompanha até o fim. Lição 7. Defenda sua paz, não seu ego. Quantas vezes você entrou numa discussão que não precisava? Quantas vezes quis provar que estava certo, mesmo quando sabia que não valia a pena? Quantas vezes perdeu a paz só para não parecer fraco? Sabe o que isso revela? Que seu ego estava no comando. E o ego, quando governa, transforma qualquer mínima situação em luta. Porque o ego precisa vencer. Precisa ser o mais inteligente, o mais respeitado, o mais admirado. Ele não tolera ser ignorado. Ele não aceita perder. E por isso, ele nos faz perder a cabeça, o sono e a sanidade. Mas o estoico, esse ser raro, firme e silencioso, aprendeu algo que poucos aprendem nesta vida. A paz vale mais do que o orgulho. Epicteto dizia: você não é perturbado pelas palavras dos outros, mas pela importância que dá a elas. E isso muda tudo, porque a maioria das brigas que você tem não são pela verdade, são pelo seu ego ferido. Alguém não concordou com você? Ego. Alguém te ignorou? Ego. Alguém te criticou na frente dos outros? Ego. Você sente o sangue ferver, a vontade de responder, de atacar. Mas pare por um instante e pergunte: vale a pena?
Vale a pena perder a calma, o foco, o seu dia inteiro, só para não parecer por baixo? Vale a pena se arrastar em discussões intermináveis, em relações desgastantes, em jogos de poder, só para não parecer vulnerável? Marco Aurélio escreveu no auge de seu poder imperial: a melhor defesa é o desprezo silencioso à provocação. Você tem ideia do que significa um imperador escolher o silêncio em vez do confronto? É porque ele sabia que a paz interna é a verdadeira vitória. Mas veja, defender a paz não é ser passivo, não é se calar diante de injustiças, é simplesmente escolher suas batalhas com sabedoria. É entender que nem toda crítica merece resposta, que nem todo ataque merece contra-ataque, que muitas vezes o melhor argumento é o seu silêncio firme. O estoico não age por vaidade, ele age por consciência, e sabe que quem vive tentando proteger o ego acaba se perdendo de si mesmo. Quer um exemplo prático? Pense nas últimas 3 discussões que você teve. De verdade, valia a pena? Você saiu melhor depois delas? Ou apenas mais cansado, mais irritado, mais esvaziado? Quantas vezes você já ganhou uma discussão e ainda assim perdeu sua paz? Vale a pena? A resposta é não, claro que não. Por isso, pratique o seguinte: quando se sentir provocado, questione. Isso ameaça meu caráter, ou apenas meu ego? Se for só o ego, solte. Deixe que pensem o que quiserem. A verdade não precisa de defesa desesperada. Ela se sustenta sozinha. Você não precisa se explicar o tempo inteiro. Você não precisa ter a última palavra. Você só precisa manter sua consciência limpa, porque a paz que você defende hoje é o silêncio que vai te proteger amanhã. E aqui vai um exercício estoico para guardar na mente. Respire fundo quando for provocado. Pergunte-se: isso vai importar daqui a 5 dias? 5 meses? 5 anos? Escolha a resposta que preserva sua paz, não seu orgulho. Lembre-se, o mundo está cheio de gente que vive em caos para proteger um ego ferido. Mas são poucos os que têm coragem de abaixar as armas e dizer: minha paz vale mais. Comente aqui embaixo: eu escolho a paz, não o ego. Escreva, assuma esse voto interno e comece hoje a praticar esse desapego que liberta. Porque no fim, quem vence não é quem grita mais alto, é quem dorme em paz com sua própria consciência. Lição 8. Defenda quem você é. Epicteto já alerta você falando: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser. Depois, faça o que precisa ser feito. Você já sentiu que em certos ambientes precisa se moldar para ser aceito? Que precisa abaixar sua voz, mudar seu jeito, vestir uma máscara, só para caber em lugares que não foram feitos para você? A verdade é brutal, mas libertadora. Se você não defende quem é, o mundo te transforma no que ele quiser. A filosofia estoica nos convida a olhar para dentro e perguntar: quem sou eu quando ninguém está olhando? Porque é nessa versão, sem filtros, sem fingimentos, sem aprovação, que mora sua verdadeira força. Marco Aurélio governava o império mais poderoso do mundo e ainda assim escrevia todas as noites: seja firme em seu propósito. Não se contamine com as vontades dos outros. Se até um imperador precisava se lembrar disso, por que você acha que seria diferente? A armadilha da validação externa. Vivemos em um tempo onde o like vale mais que o caráter. Mas sabe o que é mais triste? Muita gente se perde tentando ser aceitável e esquece de ser autêntico. Você começa a rir do que não acha graça, a dizer sim quando queria dizer não, a viver em função de expectativas, da família, dos colegas, da sociedade, e aí um dia acorda, olha no espelho e não reconhece mais quem está ali. Isso não é viver, é atuar. Os estoicos nos ensinam que nossa integridade é nosso escudo, e que só quem é fiel a si mesmo pode ser verdadeiramente livre. Musônio Rufo dizia: a maior vergonha é fingir ser o que você não é, apenas para agradar os outros. Então, o que fazer? Defina seus princípios. Pegue papel e caneta e responda: quais valores eu jamais devo negociar, mesmo quando ninguém estiver vendo? Identifique os ambientes que te corrompem. Pessoas, trabalhos.
onde você sente que precisa mentir sobre quem é. Crie um juramento de identidade, uma frase que represente seu verdadeiro eu. Exemplo: eu sou leal à minha consciência, não à aprovação alheia. Repita isso em voz alta todos os dias, porque se você não lembrar ao mundo quem você é, ele vai te empurrar para ser o que ele precisa, e não o que você nasceu para ser. Proteger sua essência não é egoísmo, é sobrevivência emocional. É difícil? Claro que é. Mas se você não defender sua essência, o mundo vai moldar você à imagem dele. Inconstante, inseguro, descartável. E aí você acorda, aos 40, 50, 60 anos, com uma pergunta amarga na garganta. E se eu tivesse tido coragem de ser quem eu realmente sou? Por isso, comece hoje, mesmo com medo de não agradar. Dê um passo em direção à sua verdade. Fale o que acredita com respeito. Escolha ambientes onde você não precisa se disfarçar para ser aceito. Seja leal à sua consciência. Ela é seu norte. Não se negocie, não se diminua, não se perca, porque no fim, a única coisa que você carrega até o último suspiro é a pessoa que você escolheu ser. E lembre-se, você pode até perder oportunidades sendo você mesmo, mas ganhará algo muito mais raro, respeito próprio. Agora comenta aqui embaixo: eu não me vendo, eu me honro. Escreve isso e grava na mente, porque só quem se honra é capaz de se libertar. Se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, faça o seguinte agora. Se inscreva no canal para continuar essa caminhada comigo. Deixe o seu like e comente aqui embaixo. E se não souber o que escrever, apenas digite: até o fim, o estoico sábio. No fim, deixo aqui 2 vídeos que podem abrir ainda mais a sua mente e talvez mudar sua vida. Escolha um. Te aguardo lá.